Bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Augusto, junto com o Fernando, a gente vai apresentar aqui sobre a utilização, né, de modelos de inteligência artificial no contexto de predição de síndrome gripal no estado da Bahia, né? A gente vai tentar explorar abordagens supervisionadas e não supervisionadas. Então, dando um contexto sobre a base de dados, né, a gente pensou em utilizar alguma base de dados que fosse não fosse já dados pré-processados, né, de plataformas como o Kaggle ou de alguma outra plataforma que já disponibilize ali uns dados mais processados, né, e a gente começou a pesquisar e viu que no SUS, recentemente, né, o governo vem fazendo uma força-tarefa para digitalização e disponibilização de bases de dados em vários contextos epidemiológicos e sanitários no país. E aí a gente começou a investigar e viu que os dados de síndrome gripal, né, que são divulgados anualmente, se encaixariam bem no contexto de aprendizado da disciplina, né, para a gente aplicar o que foi aprendido, né, e podem ser obtidos através do link abaixo. Só para dar um contexto também como é que esses dados são coletados, né? Então, aqui é por exemplo do estado de São Paulo, mas para o estado da Bahia funciona da mesma forma. A gente tem as unidades sentinelas, que são as unidades que vão receber esses dados a nível regional, né, dos municípios e disponibilizar esses dados aí. Então, esses dados são juntados por essas unidades sentinelas e disponibilizados a nível de estado, né? Então, aqui, dando um resumo bem rápido para a gente poder olhar um pouco o código, né? A gente fez um pré-processamento utilizando o one-hot encoding, porque a gente tem muitos parâmetros categóricos, né, string, que a gente queria transformar em dados numéricos para conseguir utilizar alguns modelos que a gente utilizou, né? A gente dividiu a base em 90% treino e 10% validação, e teve algum trabalho de limpeza, né, principalmente remoção de dados inexistentes. A gente utilizou também a média em alguns casos para tentar ali inferir alguns dados. São muitas colunas de dados faltantes, né, como são dados reais mesmo, preenchidos manualmente em cada unidade, então tem alguns desafios aí, né. E para o supervisionado a gente utilizou aí classificador Bayesiano, árvore de decisão, KNN, Perceptron, MLP. E para o não supervisionado a gente usou o K-means e o Complete Link. Como critério de validação aí a gente fez o Cross Validation com 10 folds, né? Para o supervisionado a gente utilizou o Recall e o F1. Nesse contexto sanitário, né, principalmente aí falando de Recall, para pegar essa sensibilidade também dos falsos negativos, né? E para o não supervisionado a gente olhou a silhueta e o índice de Jacquard. Aqui é um resultado, uma visão mais geral, né? Então a gente viu aí que a árvore de decisão, ela nos critérios de supervisionado, né, tanto no recall quanto no F1, que é uma média harmônica aí entre recall e precisão, ela foi superior, né, aos outros métodos que a gente utilizou. E a gente pode ver isso também com base na curva, certo? Agora eu vou passar aqui um pouquinho nos principais pontos do código aqui, principalmente na parte de pré-processamento. Então a gente vê que a gente tem um dicionário aqui bem extenso de variáveis que a gente acabou testando e decidiu utilizar algumas, né, que pra gente faria mais sentido aí. Então, principalmente os sintomas aí, e aí a gente fez uma contagem de frequência, né, desses sintomas aí por coluna, e para entender mais ou menos como é que era a disposição disso, a distribuição. E aí utilizou também um one-hot encode aqui para a questão da raça, né, para a gente transformar isso em variável numérica. Então a gente teve também idade, total de testes realizados ali pelaquela pessoa e a classificação final, né, que vai ser o nosso Y, que é basicamente a gente tem diferentes valores para essa classificação final, mas aí a gente, a nível experimental mesmo, percebeu que se a gente tivesse... A gente fez uma classificação bimodal, né? No caso,
ou é positivo ou não positivo. A gente não está aqui tentando olhar todos os outros graus de positivos, confirmado laboratorial, síndrome gripal não especificada, enfim, a gente considerou tudo como positivo ou negativo para entender, facilitar um pouco melhor o trabalho do nosso classificador, né? Que a gente observou que para o nosso contexto faria mais sentido. Aí a gente dividiu esses dados aqui entre teste e treino, né, como eu falei mais acima, considerando as classes, e utilizou os algoritmos KNN, classificador bayesiano, Perceptron, MLP, árvore de decisão. Calculamos as métricas, né, para cada um e plotamos o ROC. Partindo agora para os algoritmos não supervisionados de machine learning. Sobre o nosso dataset, a gente aplicou dois algoritmos de máquina de machine learning não supervisionados, que é o Caminhos e o Complete Link. E você consegue ver aqui pelos nossos dados que eles não saíram muito bem, né? O índice de AK deles é bem baixo, o que indica baixa similaridade entre os membros do grupo. Os dois ficaram ali na média de 0.3 e a silhueta média dos dois ficaram ali abaixo de 0.6, o que também não é muito satisfatório. A gente utilizou, no caso, a gente postou dados aqui para N igual a 2, que foi o que a gente conseguiu os melhores resultados. A partir disso, a partir de N igual a 2, o algoritmo ele já começava a decair tanto no índice de AK quanto na silhueta média. Então a gente pegou justamente o N igual a 2 que foram os melhores resultados. E aqui, no caso do Complete Link, você consegue ver aqui que ele não conseguiu separar entre os doentes e os não doentes do primeiro grupo, né? Nem no primeiro nem no segundo cluster. Já no Camins, o Cluster Zero, ele conseguiu basicamente agrupar mais pessoas doentes do que pessoas não doentes. Ficou uma média aqui basicamente de 2 terços, 1 terço, né? 2 terços de doentes e 1 terço de não doentes. Não é muito bom ainda assim, mas já é alguma coisa. E o Cluster 1, ele também não conseguiu basicamente diferenciar os doentes dos não doentes, né? O melhor dos mundos seria que a gente tivesse somente 2 clusters e cada cluster significasse doentes e cada cluster significasse não doentes, né? Então seria bom separar, mas a gente não conseguiu. Aumentando esse número não funciona, não melhora os resultados, né? A gente plotou aqui as duas silhuetas para o pessoal conseguir dar uma olhada melhor nos resultados. Se você consegue ver aqui que essa parte preta aqui é do Camins, né? Esse aqui é do Camins, esse aqui é do Complete Link. Essa parte aqui do Camins ele tem uma silhueta até alta, mas como a gente tirou a média das silhuetas, e essa aqui tem uma silhueta bem baixa, a silhueta ficou ali na parte de 0.6, né? 0.58 no caso. E aqui você vê que essa parte aqui é até bem similar, né? Só que chegando aqui a similaridade cai pra caramba, o que não dá um cluster muito bom, né? Aqui de novo você tem até esse pessoal aqui que tem similaridade negativa, que não é muito bom. E ele não conseguiu basicamente conseguir bons índices, né, de valor de silhueta. A gente também plotou o dendograma para ver se a gente conseguia achar algum tipo de relação, alguma coisa, alguma informação útil, né? Mas assim, acabou que a gente não conseguiu interpretar nada além do normal, né? Esses foram os resultados, basicamente, dos nossos algoritmos de revisionado. E falando um pouquinho das nossas conclusões e prospecções, a gente pode concluir que os melhores métodos dos algoritmos não dos algoritmos supervisionados foram o MLP e Árvore, que alcançaram valores de recall bem altos, na faixa de 0.8. E que os métodos não supervisionados não saíram muito bem na hora de separar os grupos e não deram pra gente informações muito úteis, né? Na hora de você. Na hora de você. é, Na hora de você separar os doentes dos não doentes. Então, com prospecção, a gente tem. É uma possibilidade de a gente poder aumentar a base de dados com dataset de outros estados, que a gente utilizou os dados só da Bahia nesse experimento. E a gente podia escalar o treinamento de alguns algoritmos com uso de GPU, né? A gente poderia explorar também dois algoritmos que são as redes neurais convolucionais e o SVM para